Então vamos lá, esse é o podcast número 107. Tem convidado, Paty, no 107. Tem convidado. O convidado de hoje é o seguinte, a gente vai falar sobre mudança. Mudar de vida é uma das expectativas humanas mais difíceis de concretizar. O ser humano ele foi feito para permanecer. Mudar é um desafio, Se fosse fácil, todo mundo mudava. Se fosse fácil mudar, todo mundo já tinha largado os hábitos que não quer, todo mundo já tinha feito o que tem que se fazer para crescer na carreira, já tinha mudado de emprego, já tinha mudado do que tivesse que mudar na vida, né? Então mudar é desafiador. A gente vai bater um papo hoje sobre mudanças. E a gente trouxe aqui, cara, eu vou apresentar de duas formas. Da forma técnica. A forma técnica de apresentar, ele é um treinador comportamental, ele dá palestra há 25 anos, são 25 anos como palestrante, surfista há 14, né? Mas eu diria que esse cara, você precisa saber disso, quando eu decidi que eu ia dar palestra lá atrás, isso foi o quê, Paty? Tem uns 10 anos, mais de 10 anos atrás. Não tem memória nem para responder, faz tempo. Quando eu decidi que eu queria dar palestra, esse cara já era veterano no mercado, bem sucedido, bem realizado. E quando eu decidi, eu falei assim, cara, eu vou em busca desses caras que são os melhores do Brasil. E por sorte, esse cara, ele ia dar uma palestra em Vitória, eu morava em Vila Velha na época, e eu e a Paty, fomos assistir ele dar palestra no Centro de Convenções de Vitória, lugar que depois a gente fez evento para mais de 1.000 pessoas, mas minha primeira vez que eu fui no Centro de Convenções foi para assistir esse cara, foi para ver ele conduzir uma palestra brilhantemente, como ele faz. Senhoras e senhores, com vocês, Rodrigo Cardoso! Muito feliz de estar aqui, muito feliz, né? Que massa você estar aqui, Valeu, cara. Paty, uhul! Tamo junto. E o Rodrigo, junto com a Rô, esposa dele, estão honrando o que as pessoas já aprenderam, né? Quem vem à Flórida tem 2 grandes compromissos. Ir na Disney e passar no podcast Sai da Média pra estar aqui com a gente. O Rodrigo mudou um pouquinho, né? O dele é surfar e passar aqui, né? Passei aqui primeiro, tô indo surfar amanhã. Boa. E não teve Disney? Não teve Disney, teve Universal, nada disso? Não, a gente faz as Disney de adulto, né? A gente foi... O que é Disney de adulto? Qual é a sua Disney de adulto? Andar de Corvette, fiz a experiência lá do clube de tiro, pilotei um drone, a Disney de adulto. Mas eu gosto da Disney de criança também, pô. A Paty não conseguia vir aos Estados Unidos sem ir assistir o Magic Kingdom. Eu já falei até pra Gerando, dizia, esse ano quero ir pra Disney. Eu disse, olha, entenda uma coisa, toda vez que eu vier, né, nos Estados Unidos, aqui em Orlando, eu irei na Disney. Eu sou fã do Walt Disney, né? Do que ele trouxe, do que ele criou de encantamento do cliente, do parque. Ele criou um sonho, né? A Disney, pra mim, tem essa magia. Ele construiu algo de magia. Inclusive, eu ensino algumas passagens do Walt Disney na minha palestra e eu sou fãzão dele. É mais por causa do Rô não pega muito pro parque e tal. Eu já fui várias vezes, a gente já foi algumas vezes, então ficou aquela marcou isso, né? E se for pra ir, vamos com as crianças, né? Mas aí tem uma coisa, a Paty a gente mora aqui nos Estados Unidos há quanto tempo, Paty? Fez agora? Fizemos um ano. Fizemos um ano. Quantas vezes você foi na Disney? Aí, então, né, lá vem. Não, o que aconteceu? Agora a gente mora aqui, então não estamos passando, eu não tenho que fazer aquele, você só vai então quando for embora, né? Quando for embora, ali, bater o cartão tão rápido. Agora tá é engraçado, né? As coisas. Muda, né? E é engraçado, outra coisa que é engraçado, Rodrigo. Você quando morava no falar Rio, de mudança, foi ver o Cristo Redentor com quanto tempo? Eu fui ver o Cristo Redentor levando um turista, olha que loucura, eu nunca tinha ido no Cristo Redentor, aí um turista no meio da rua me perguntou onde era o Cristo Redentor perdido, e eu falei, cara, quis ajudar, acabei levando o cara pro Cristo Redentor. Primeira vez que fui na vida, fui levando um desconhecido. Nossa. Aí a gente se identificou que era um casal, aí tal, levei ele pra ver jogo do Botafogo, levei ele no Cristo. Ele deve ter demorado falando, cara, o Brasil é o melhor lugar do mundo. Porque eu nem conhecia o cara, levei o cara. Que massa. Mas por falar de mudança, né, pra gente entrar na mudança, eu preciso falar disso, só uma coisinha. Olha como é que a vida é engraçada, né? Quando a gente morava no Brasil, a gente veio pros Estados Unidos e aí comprava as coisas que só tinham aqui, né? E não dava nenhuma bola pra aquelas coisas do Brasil. Agora, bicho, a gente que mora aqui, né? A gente fica louco. Quando vai ao Brasil, virou turista, né? Traz o quê? Cuscuz, traz o quê do Brasil? Traz cuscuz. Meu lindo, traz uma Havaiana pra mim. Traz uma coisa. Fica mais cheio de Havaiana da Alter, agora. que eu adoro a marca, né? Várias coisas assim. Várias coisas. Antes da gente entrar no assunto de mudança de vida, eu queria só trazer uns recados pro Five aqui, né? Você sabe que esse podcast, pra quem que manda, quem que ouve, você sabe, Rodrigo? É o Five? É o Five. Mas eu tenho que falar a verdade. O Rodrigo não sabia que... Eu vou falar. Fala. O Rodrigo não sabia quem era o Five. Ó,
Ele é gente boa, não julgue ele por isso, mas ele não te conhecia. Então, Rodrigo, Five. Nice to meet you, Five. Ah, que isso, hein? Rasgando em inglês. Eu, Paty, João, Carol e o Five, é o 5º membro da família, então tá ali o Five. Aí nice sim. to meet you, que isso, hein, Five? Em inglês, Five, o negócio tá ficando chique aqui, Five. Chique demais. Então, recado pro Five. Five, você que já decidiu que vai fazer um WA, o que fica falando, cara, eu vou no próximo WA, quando que é o próximo WA? O próximo WA tá pertinho, O que é o WA, Paty? Eu preciso te ajudar nesse recado. O que é WA, Paty? O WA é imersão com Jerônimo, onde Jerônimo vai guiar você, né, durante 3 dias para que você evolua anos em áreas da sua vida que você precisa quebrar, que você precisa vencer, para que você possa ser tudo que você pode ser, né, para você dominar as suas emoções e não ser dominado por elas. Então, são 3 dias de imersão com Jerônimo. E o próximo WA... agora em julho, o WA tá chegando, a gente precisava falar pro Five, né? Datas. Em julho, dia 29, 30 e 31 de julho. O link vai estar aqui na descrição do podcast, Five, pra você. E ainda tem um presente, né? Que continua com presente, enfim. É o seguinte, toda segunda-feira a gente toma um café, Five. Eu escrevo uma publicação semanal chamada 321 Agora. Essa é uma publicação que eu escrevo pessoalmente e mando para uma lista seleta de assinantes. Ainda de graça. Então, a gente fala de estoicismo, de mudança, de vencer a procrastinação. Então, se você quer ter a sua dose semanal é uma de delícia evolução... esse momento de, cara, pega um café, lê essa publicação. Eu vou assim, para porque é como tá com escrevo e mando para você. É gratuita ainda, então o link tá na descrição aqui. Link tá na descrição também. Boa. Vamos falar de mudança. Eu acredito que a gente tem uma tríade para ter uma vida fora da média, para ter uma vida de ultrapassador de limite, para ter uma vida que vale a pena ser vivida, onde você vive uma vida e fala assim, nossa, essa vida valeu a pena. E para eu viver essa vida que vale a pena, eu entendo que a pessoa tem que ter 3 elementos clássicos. Eu queria bater um papo sobre esses elementos. Primeiro elemento clássico para você ter uma vida fora da média, uma vida acima da média, uma vida que vale a pena ser vivida. Primeiro elemento cara, ou você domina suas emoções, ou você vai ser dominado por elas. Perfeito. Então, esse é o primeiro elemento. A gente vai batendo papo sobre os 3 elementos ao longo. Okay. Então, primeira coisa, eu queria falar sobre dominar a emoção. E para falar sobre dominar a emoção, a gente tem que voltar um pouco mais atrás. E a gente sabe que a maior batalha que todo mundo luta é aquela que acontece dentro da gente. Você não é o cara que está há 25 anos no mercado corporativo, que palestra dos mais requisitados no Brasil para o mundo corporativo, tem um treinamento que já botou 4 mil pessoas, até onde eu me lembro. Foram 4 mil? Foram 4 mil. 4 mil pessoas dentro de um único treinamento. É o cara brasileiro que, é super respeitado no teu mercado há muito tempo, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Eu queria que você falasse o seguinte, cara, quais foram as principais batalhas interiores que você teve que vencer para sair de onde você era para se tornar o Rodrigo Cardoso, que está aqui hoje em Orlando, participando do podcast Sai da Média, super respeitado na sua área. Legal, man. Primeiro, vou dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Muito feliz mesmo. Moleque. E falar aqui pro Five. Aí, Five. Antes, eu me formei em engenharia, né? Me formei em engenharia na USP e eu lembro que quando eu saí da faculdade, eu segui aquilo que minha avó falou. Estuda bastante, passa numa boa faculdade para conseguir um bom emprego. E foi o que eu fiz. Estudei bastante, passei em engenharia na USP, terminei e fui trabalhar na Método Engenharia. Né? Só isso, engenharia na USP. Mas quase que eu não passo. Assim, essa é outra história. Foi interessante. Aí eu fui trabalhar na Método Engenharia, uma construtora em São Paulo. E quando eu estava lá, eu conheci um japonesinho que tinha pedido demissão da empresa que ele trabalhava, uma multinacional, e montou uma empresa pequenininha. E eu lembro como se fosse hoje, quando ele falou assim, Rodrigo, e eu prefiro ser, sabe assim, japonesinho, e eu prefiro ser cabeça de sardinha do que barbatana de tubarão. O que ele estava me dizendo? Ele preferia ser o dono do negócio dele, mesmo que pequeno, do que ser mais um numa multinacional. E aquilo minha avó não tinha ensinado. O que eu fiz? Reuni toda a minha coragem, pedi demissão, peguei a rescisão e abri a minha empresa. E esse foi o começo do fim, porque deu tudo errado. Então, talvez essa tenha sido a primeira batalha interior, que foi quando eu quebrei, fali a empresa. Você decidiu ser cabeça de sardinha, mas não chegou nem em cabeça de sardinha. Ficou enlatado. Ficou enlatado. Não deu muito certo. O que aconteceu? Eu não tinha... Eu sempre falo, né? Sozinho não dá. E eu tentei sozinho. Não tinha mentor, não tinha ninguém para me ajudar, não tinha um podcast Sai da Média para mudar os nossos mindset e sair e os insights. E aí, o que eu fiz, Gigi? Eu peguei e comecei o negócio, não entendia nada de fluxo de caixa, as receitas eram menores do que as despesas.
Chegou um momento que eu quebrei, eu não sabia o que fazer. Realmente eu tinha... era menos de 30 anos, eu estava ali sem saber o que fazer. Ou seja, super bem formado, engenheiro formado na USP. Preparado para ser empregado. Ouviu um conselho que a sua avó não te tinha deu, dado. seguiu, mas não tinha preparação adequada para o que você ia fazer. Exato. Não tinha um conhecimento que você precisava, a preparação adequada, montou um negócio. Pode falar de que era um negócio nessa época? Era uma empresa de engenharia. De engenharia mesmo, né? E aí não funcionou, enfim. Daí o que aconteceu foi que o meu casamento também, das mães dos meus filhos, também não suportou toda essa fase, a gente separou. Eu entrei em depressão, hoje eu sei, tenho pós em psicologia, olhando para trás eu sei que eu estava em depressão, engordei muito, fiquei 15 quilos acima da média, descontei todo o vazio que eu estava sentindo na comida. Eu fui numa palestra no dia 25 de agosto de 1996. E essa palestra era com o Joubert. O Joubert estava fazendo essa palestra, eu cheguei lá, era 1 quilo de alimento, 1 quilo eu tinha, e ele estava falando sobre traçar metas, sobre mudança, que é o nosso tema aqui de hoje. E naquele dia ele pediu para nós escrevermos as metas no papel. E eu não escrevi nada. E eu não escrevi nada por um motivo. Eu falei assim, como é que eu vou me comprometer comigo de fazer alguma coisa se nem a meta mais importante que eu tinha prometido para mim, eu não cumpri? Que era a meta de ser pai presente para o meu filho o tempo todo. Quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai brigou com a minha mãe e foi embora. Ele tinha problemas com álcool, ele foi embora e eu fiquei 30 anos sem contato com ele. E naquele momento, ainda não de maneira cognitiva... Que batalha, né? Porque você não conseguia acreditar em você mesmo nesse momento. Você estava desacreditado de você mesmo, né? Você não conseguia botar essa meta no papel. Você sabe que, exatamente. Sabe que existem 4 estágios da desesperança, né? O primeiro estágio é que todo mundo, ele acredita no que ele fala que ele vai ser possível, que vai acontecer. Só que ele começa a não fazer. E aí quando ele começa a não fazer, ele vai para o segundo estágio. Qual é o segundo estágio? Onde as pessoas não começam a acreditar mais nele. Ele começa a falar, ele fala, eu vou fazer tal coisa, mas as pessoas ao redor não acreditam mais que ele vai fazer. E aí vem pro terceiro estágio. O terceiro estágio é quando nem ele acredita mais nele. Então, ele fala, mas as pessoas não acreditam mais que ele vai fazer. Ele de volta. E ele não acredita mais que ele pode fazer. E tem o pior, o quarto último estágio, que talvez tenha sido que você chegou. Né? Qual é o quarto estágio? É quando as pessoas não acreditam, ele não acredita, mas a diferença do terceiro para o quarto é que no terceiro ele ainda acha que consegue mudar. No quarto, ele acha que nem mais consegue fazer algo para mudar aquela situação. Então, você está me dizendo aí, você devia estar entre o terceiro e o quarto. Exatamente. As pessoas não acreditavam, você não acreditava em você e estava quase perdendo. A batalha enorme. Nossa, enorme. Como é que você começa a dar um pequeno passo? Para sair desse ciclo, né? A gente muda com a ação, né? Mas antes da ação, precisa você ver o caminho. Você precisa acreditar naquilo. Se você não acredita, você nem vai. E aí a pessoa, quando tá nesse estágio, ela nem vai, ela nem escreve no papel, né? Porque eu falei assim, cara, não vou escrever nada, eu não consegui cumprir. Quando eu tava nesse fundo do poço e a separação veio, meu filho agarrou meu pescoço perguntando por que eu não ia ser mais o papai dele. Nossa. E aquilo machucou demais, sabe? Porque eu falei, cara, nunca mais falar isso assim. Eu reuni todas as minhas forças, olhei no olhinho dele e falei assim, eu sempre vou ser seu pai, só que eu não vou só estar presente fisicamente tão perto. Saí, virei as costas e aí eu desabei. Ali naquele momento, voltando para a palestra... Nossa, me arrepiei. Voltando para a palestra, quando eu não estava escrevendo nada, porque eu falei, o cara pediu para colocar que carro eu quero ter, que casa eu quero morar, que viagens eu quero fazer. E eu estava nesse quarto estágio aí que você falou. Daí, de repente, ele falou para a gente fechar os olhos, Paty e Five. E naquele momento eu fechei os meus olhos e ele começou a fazer uma visualização. Mais ou menos assim, se eu tivesse só 6 meses de vida, o que eu faria? Quais são as coisas que eu ainda desejo viver e eu não estou vivendo? E começou a falar coisas que começou a mexer comigo, sabe? Algo do tipo, enquanto eu ficar me sentindo como uma vítima das circunstâncias, não controlar as minhas emoções, não levantar da cadeira e entrar em ação, eu vou continuar vivendo numa terra de ninguém. É uma terra onde eu não sou feliz e nem feliz de verdade. E aí ele conseguiu te tirar do racional e começou a entrar no seu emocional ali. No emocional. Fechei os olhos, passei por isso. Quando abri os olhos, comecei a escrever as metas. E a última meta que eu escrevi foi: um dia eu quero fazer o que esse cara tá fazendo. Na minha vida, eu quero fazer para as pessoas. Que incrível, cara. Que incrível. Foi assim. E é o que você faz hoje, é o que você vive hoje, Eu saí de lá e comecei a estudar e não parei nunca mais.
A gente quando vê, assim, a gente vê o Rodrigo, vê o Jerônimo, vê as pessoas que passam por aqui, pessoas que a gente conhece, parece que as pessoas nasceram que são, né? Eu acho que é fácil pro Five, talvez, olhar uma pessoa e dizer assim, cara, parece que o Rodrigo Cardoso já nasceu @Rodrigo Cardoso, né? Mas não é assim, cara, todo mundo começa do começo e tem batalhas que a pessoa precisa vencer, que a gente precisa vencer, não existe nenhuma história de sucesso, tem uma história de superação junto, né? Por trás de toda história de sucesso tem uma história de superação, né? Não tem pra onde fugir. Para você superar ali, você precisa se permitir estar num ambiente onde isso pode acontecer. Porque se a gente fica na mesma situação, vivendo as mesmas coisas, a gente vai ter os mesmos resultados. Então, você não vai ultrapassar aquilo ali, né? E uma coisa legal sobre mudanças é que é importante fazer o que a galera está fazendo aqui, acompanhar. Hoje a gente tem acesso ao podcast Sai da Média. Não era assim antigamente. Você não tinha onde buscar informação. Era nos livros. Hoje você uma palestra, um livro. Isso. Hoje você tem muito mais arroba, opções. Né? Hoje você tem muita arroba. Tem muito arroba. E tem que usar, tem que utilizar a seu favor. Eu lembro que caiu na minha mão o livro Poder Sem Limites, do Tony. Isso em 96. Logo depois dessa palestra, comecei a ler livros. E aí eu me apaixonei pelo que eu li. Parecia que a identificação foi imediata. Ele começando a contar a história dele assim, eu venho de uma família muito humilde, eu pensei, eu também. Ele falou, meu pai tinha problemas com álcool, eu falei, o meu também. Meu pai separou da minha mãe quando eu era pequeno, eu falei, o meu também. Ele falou, eu engordei muito e emagreci. E eu falei, eu engordei e estou emagrecendo. Ele falou, eu consegui meu primeiro $1 milhão em um ano. Eu falei, eu não. Eu ainda não, né? Eu ainda não. Tirando o $1 milhão, o resto era tudo igual. Que a história era você, né? Que Exato. O cara ia acabar dizendo, esse é o Rodrigo Cardoso. Eu pensei, eu preciso conhecer esse cara. E aí em 97 eu acho que eu fui o primeiro brasileiro, nunca conheci ninguém antes, que veio para Orlando, aqui para Orlando, no centro de convenções, fazer em 97 o Unleash the Power. Tinham 2.000 pessoas e ali meu mindset mudou de... Que é o PW dele até hoje, né? É o PW dele até hoje. E é legal, a gente tem que honrar aqui, né? O Tony Robbins, a gente sabe que hoje vem uma legião... no Brasil a gente tem vários treinadores hoje de alto impacto, né? Quando a gente olha, a gente vê claramente que a fonte de quase todos nós foi o Tony Robbins. Sim. Né? Então a gente tem que honrar muito a fonte, porque ele foi um cara que desbravou esse mercado de treinamento comportamental, de alto impacto emocional, que faz a pessoa mudar em tempo real. Mudanças acontecem em tempo real. É isso. Né? Então acho que o Tony Robbins, a gente tem muito orgulho de ser cria dele. Eu só fui fazer o treinamento do Tony Robbins bem depois. Em 97, que você já estava lá, eu estava ainda terminando a faculdade de Direito ainda, né? Caramba, ainda tava me achando naquilo que eu não... Mas nós fomos juntos depois, Depois fomos, 2015, eu acho, 2016, a gente fez juntos lá. Muito legal, muito legal. O Tony foi incrível. Quando eu saí de lá e andei na Brasa a primeira vez, falei, cara, preciso levar a Brasa pro Brasil. E eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Aí, o que eu resolvi fazer? Fazer um experimento no sítio da minha mãe. Aí eu chamei os meus amigos, falei que eles eram cobaias, achando que eles não iam, óbvio, pisar em 300, 400 graus com, com os pés descalços. Às vezes até mais, né? Às vezes até 500. Às vezes até 500. E aí eu convidei, deram 4 carros, Paty, deu 4 carros com 4 pessoas dentro, 16 pessoas. Chegamos lá no sítiozinho da minha mãe em Biúna, ela preparando o churrasco ali, o carvão, e eu não sabia o que estava fazendo, só pick state, botando a galera no estado. Yes, yes, botando música, aquelas coisas que você faz no Awake também. Aí eu botei o pessoal no estado, quando eu achei que estava todo mundo pronto, falei, vamos. Aí o caminho de Brasa estava montado e eu tinha que ser o primeiro, né? E eu só tinha andado uma vez na vida. Eu fiz tudo que eu entrei no estado, olhei pra cima, passei. Quando eu passei, eu olhei para trás, aí começaram os meus amigos, um atrás do outro, passando. A minha mãe, que não tinha pulado, tinha feito nada, se animou, passou também. E naquele momento eu ajoelhei, comecei a chorar. Eu falei assim, caramba, vai acontecer aqui. Que lindo. E ali começou tudo. Que incrível, cara. E dentro dessa linha lógica, né, cara, se a gente olha para trás, Rodrigo, se você falasse assim, cara, qual foi a principal crença que você teve que quebrar pra chegar nesse cara que levou amigo? Porque assim, né? Pra quem não escrevia nem um papel, fazer um convite pra 16 amigos passarem sobre a Brasa e a mãe também. 32 pés passarem sobre a Brasa, sobre o seu comando. Nunca tinha feito essa conta. 32 pés. Os 32 primeiros. E qual crença, cara? Se você for olhar pra trás e falar assim, Jerônimo, acho que a crença é de... Qual você acha que foi a crença? Naquele momento, não foi a principal crença que eu quebrei na minha vida pra poder chegar onde eu cheguei hoje. Mas naquele momento... eu voltando para trás,
eu imagino que é ser proativo, sabe? É aquela coisa de... Uma atitude, de proatividade. Agir sem ter todas as respostas. Parar de adiar a vida. Muitas pessoas vivem adiando, empurrando com a barriga, elas querem fazer, mas não fazem. Esperam todos os sinais ficarem verdes, até você entrar só em precisa ação. primeiro. E ali eu falei assim, eu vou fazer, eu quero fazer, vou fazer, e talvez o melhor caminho seja esse, fazer uma experiência com todo mundo sabendo que são cobaias. E foi isso. A crença de não ficar parado. Se você continuar fazendo o que você sempre fez, vai ter sempre os mesmos resultados. Eu tenho orgulho, né, que hoje no Brasil, praticamente todos os coaches de renome no Brasil, ou quase todos eles, foram meus alunos. Eu tenho muito orgulho disso, né? Coaches que hoje faturam 10, 15, 20 mil reais no processo de coach, acabaram passando por mim. Tenho muito orgulho disso. Eu sempre dizia uma coisa pra eles. Eu dizia o seguinte, se o teu primeiro vídeo, se a tua primeira sessão de coaching, se o teu primeira palestra tiver sido perfeita, é porque você demorou muito pra fazer, bicho. Muito pra fazer, né? Então, não tem pra onde fugir. Se a primeira coisa que a gente faz de alguma coisa foi perfeita, que demorou muito, né? E ali você claramente não foi perfeito. Não fui perfeito. A primeira palestra que eu fiz na vida me deixaram falando sozinho. Olha só. Eles saíram, foram me abandonando assim. Eu falei, caramba. Eu lembro que eu saí dessa palestra prometendo que eu nunca mais ia subir num palco. Eu falei, nunca mais eu vou fazer isso. E aí, quem estava do meu lado esperando era o Joubert. Diga-me com quem andas, que eu te direi para onde vais. Faz toda a diferença. E aí você tem que escolher com quem você anda. Não tem para onde fugir. Aí eu lembro que ele me abraçou e falou assim... Calma, Rodrigo. Eu falei, calma? Calma o quê? Nunca mais eu subo num palco. Você é carismático, você fala bem. Eu não. Eu comecei a falar, foi todo mundo embora. Me deixaram falando sozinho. Eu nunca mais passo por isso na vida. Eu nasci para ser engenheiro. Ele falou assim, calma que eu tenho uma boa notícia. E eu falei, qual é a boa notícia? Ele olhou para mim e disse, pior do que foi, nunca mais vai ser. Cara, só o Jobé mesmo, figuraça, né? É a cara dele, né? É a cara dele falar uma frase dessa. Só tem uma coisa pra te dizer, pior que isso. Nunca mais vai ser. Você acabou de dar a sua pior palestra da vida, porque nunca mais será pior do que isso. Cara, incrível. Jerônimo, quando ele foi dar uma primeira palestra também, ele se preparou. Não, enfim, ele tem foi... uma coisa, a gente vai contar da primeira palestra. Fala aí, depois eu falo que talvez o Rodrigo nem saiba disso. Ele se preparou, enfim, ele começou a assistir pessoas, né? Ele foi buscar referências, como ele assistiu você lá na palestra, como ele falou e tal. Ele comprou o kit de palestrante dele, que eu acreditava que era o kit de palestrante, aquele kit lá foi até com você na loja. O headset, eu falei, os lugares que eu vou dar palestra não vai ter, então eu vou levar o meu headset, né, tal, tudo direitinho. E eu comprei porque você, moleque, você usava uma malinha preta. Aí ele comprou o dele, veio na malinha preta. Eu comprei a minha malinha preta, man. Se palestrante usa malinha preta, eu vou ter também. Aí eu tinha minha malinha preta. Aí dentro da malinha preta tinha microfone, tinha tudo profissional ali. Aí conta aí. Aí chego eu pra dar minha primeira palestra com a minha malinha preta, né, tal, pam, era num órgão público, né. Aí eu falei, vou plugar isso aqui, tal, eu comprei o negocinho e aprendi pra ensinar pro cara como é que conectava lá, tal, não sei. Era um microfone de uns R$200, ainda bem que eu nunca usei ele na vida, provavelmente ia ser muito ruim, né, o microfone, mas era o que eu tinha pra aquela hora. Cheguei na palestra, era uma salinha de repartição pública que tinha umas 15 pessoas sentadas assim nas cadeiras, que se eu pusesse o microfone eu estourava a cabeça dela. A minha primeira palestra nem microfone eu precisei usar, foram as 15 pessoas ali de braço cruzado esperando eu falar, e eu com a minha malinha preta, eu nem falei que eu tinha microfone ali dentro, né? Deixa ela quietinha ali. É uma das palestras mais difíceis de fazer com 15 pessoas, com poucas pessoas. É mais difícil do que fazer com muita gente? É muito mais difícil, em minha opinião. Eu lembro que eu fiz para os 8 melhores vendedores do Bradesco, os vendedores de elite. Eu sentei, aí entrei em rapport, estavam os 8 sentados assim, eu não fiquei de pé palestrando, eu puxei uma cadeira e sentei também, para estabelecer o rapport. Porque quando você fala para 4, 5, 7 mil pessoas, como eu fiz uma vez, 7 mil mulheres, numa convenção em Fortaleza, da drogaria Pague Menos, a energia é outra, porque se tiver um rádio Zeca Tatu lá que vira um organismo novo, né? Vira um organismo, é um organismo próprio, né? A plateia de 4, 5 mil pessoas é um organismo único, né? Isso. A egrégora, a energia é outra. Outra. Com poucas pessoas, se um tiver negativo ali, todo mundo percebe e influencia. Com milhares, se tiver 100 negativos, eles estão espalhados e eles somem no meio da galera. É isso. Então esse é o primeiro, a primeira dimensão de uma vida fora da média, dominar as suas emoções. Então a gente está vendo que você, quando começou a dominar as suas emoções, porque assim, ou você domina as suas emoções e é dominado por ela, é a hora que a coisa começa a acontecer. Né? E às vezes, né? Vou para a segunda dimensão. No caminho, isso é uma coisa que eu acho que não tá nesse macro que você trouxe hoje, mas como o ambiente faz diferença, cara. A gente sempre fala como o ambiente faz diferença. Escolha com quem você vai andar, porque numa hora dessa, você podia
não ter continuado. Talvez se o Joubert não tivesse lá, você tivesse literalmente Poderia ter desistido. mudado a Tivesse minha sido vida toda. cirúrgico. E a gente escolhe pessoas que estão do nosso lado, a gente convive com pessoas que estão do nosso lado, que muitas vezes não fortalece aquilo que a gente quer para nossa vida. São pessoas que buscam coisas completamente diferentes. E aí você não tem esse incentivo, esse apoio, alguém que enxerga onde você pode chegar, né? É o contrário, é tipo assim, talvez se eu visse assim, eu te falei, cara, que você não devia Não ter dado devia. palestra, não, coisa de doido, Né? isso, Se vai um bicho. amigo seu que te Diferente, puxasse pra baixo da média, talvez poderia eu tivesse desistido ali mesmo. Pô, você tem que ser engenheiro mesmo, tô te falando. Eu te falei que você tinha que ser engenheiro mesmo. Exatamente, isso faz a diferença. Eu lembro que nessa época eu aprendi 3 coisas que mudaram a minha vida por muitos anos. O poder da palavra, a importância da leitura e a importância do network. Incrível. Essas 3 coisas. O que você fala tem poder. Muito. Cuidado com o que você fala. A leitura. Eu comecei a ler livros, já devo ter lido mais de 1000 livros, todos os dias, 15 minutos por dia, pelo menos, durante muitos anos. E com quem você anda. A gente, às vezes, não se toca disso, mas é muito importante escolher as pessoas que vão nos puxar para cima. Incrível. É engraçado, né, que quando você fala sobre tudo isso, a gente fala sobre acreditar, né? Você vai... Para mim, o melhor livro de desenvolvimento pessoal que eu já li na vida é a Bíblia. Uhum. Para mim, o melhor livro de desenvolvimento pessoal que existe. Para mim, o maior mentor... Talvez você sabe que o meu mentor morreu uns 2000 anos atrás, tinha 33 anos, foi numa cruz. Então, esse é meu maior mentor. Uhum. Né? E dentro dessa linha lógica, tem uma passagem que ele diz, que Jesus diz. Ele fala, tudo é possível que crê. Mas essa passagem ela é muito mais forte do que parece. Tudo é possível que crê. Só que quando você crê que você é incapaz... Tudo é possível que crê. Se você está crendo que você é incapaz, tudo é Assim possível será, que crê, né? assim será. Será incapaz. Né? Aí você vai numa outra parte da Bíblia que fala assim como você pensa na sua alma, assim você é. Ou seja, tudo é possível que crê. Você crê que não pode, parabéns, é possível para você não poder. Né? Eu acredito que é possível. Então, uma das e coisas assim será. mais... acho que quando a gente quebra o nosso teto de crescimento, né? Se eu tivesse uma árvore aqui, exatamente nesse estúdio, isso não seria possível porque não tem luz natural, mas se eu tivesse uma árvore, Assumindo né? que... Assumindo que eu tivesse uma árvore... Já que tudo é possível que crê... Cara, a árvore tinha que ter muita força para romper o teto, mas se eu quebro o teto, se eu quebro essa limitação da árvore, cara, ela pode Ela ser expande, né? tudo que a espécie dela permita que ela seja. Talvez né? até ela quebrasse pela força, mas Pela é muito mais força. difícil. Talvez ela fosse envergar, talvez ela fosse preencher, mas não sairia daqui. E cada um de nós tem um teto. E esse teto, né, que constrói o nosso limite é exatamente da nossa crença, do que a gente pensa que é possível e não é possível. Perfeito, Paty. Né? Esse é um teto que quando a gente tem um ambiente propício para romper isso, para que a gente... Porque não adianta o outro acreditar na gente. Até ajuda, mas não adianta. É a gente que tem que ter... A gente tem que entender até onde a gente pode ir, que visão que a gente tem pra gente, né? Do que a gente pode conseguir. E, de novo, a ação é o próximo passo disso. Mas se eu não acredito, eu não dou nem o primeiro passo. Né? Eu fico dentro da minha limitação. Eu fico até onde eu consigo chegar. É isso. Cara, antes de ir para a segunda dimensão, né, sobre domina suas emoções, você vai ser dominada por elas. Fiquei uma curiosidade aqui, a gente fazer uma pergunta recíproca. Se você quiser, eu falo daqui de casa também. Tá bom. Mas eu quero saber da tua. Cara, é engraçado, né? Casa de ferreiro, espeto é de pau. Sim. Né? Mas eu tenho certeza que na sua casa o espeto não é de pau, nem na minha. Só que você passa aqueles momentos de, pai, Rodrigo, lá vem você, seu treinador, lá vem você não sei o que lá você com a Carol fala assim, é lição de moral, né, pai? Eu falo, não é lição de moral, sou só eu sendo eu. Você passa por isso em casa? Sim, lá o tema é tá rodrigando. Tá. Tá, Rodrigo. Sensacional. Tá, Rodrigo. O Nicolas falou, pai, rodriguei. Rodriguei, muito bom. Aqui em casa a Carol é que mais resiste, né? Carol. O João já entrou na vibe de prestar atenção e pedir ajuda, né? A Carol já vem na parte, pai, lá vem você. Tem fases, né? Carol atualmente é a que mais resiste, mas já foi a mais... Já fez 2 processos de mais coach aberta, comigo, a Carol. já. Uau, Ela queria que massa. emagrecer, falou, papai, você me ajuda a emagrecer? Falei, legal. claro, meu amor. Aí ajudei ela a emagrecer, né? E o João já pediu ajuda pra jogar Fortnite. Já. E é engraçado, né? Fazer um parênteses aqui, né? Alguns pais resistem muito no filho no videogame. Só que o videogame é uma ótima oportunidade de você entrar no mundo da criança. Os pais, eles erram muito porque eles querem tirar a criança do mundo delas pra conversar com elas no mundo deles. Não, cara, aproveita a oportunidade pra conversar no mundo delas. Então, o João jogava Fortnite, que é um jogo que ficou bem famoso e tal, e era bem desafiador. E ele jogava bem. Pra idade dele nem se fala. Então, ele era um moleque competitivo, já tava jogando nos níveis
mais difíceis do jogo online e tal. E ele tinha um desafio. E ele pediu ajuda pra mim. Falou, pô, não vou ajudar meu filho. E eu consegui trabalhar com ele no Fortnite. Batalhas emocionais total, mesmo. Batalhas interiores, batalhas emocionais. Os soft skills. Cara, os soft skills, o jogo é só um ambiente onde você pode perder essa batalha emocional. Se você perde o mindset, se um tenista perde ali o controle emocional dele acabou na partida, acabou o jogo. A mesma coisa ele no videogame. Tá Trabalhei mental. disciplina com ele. O que você vai treinar? Quanto tempo por dia você vai treinar? Trabalhei disciplina com ele. E ele escolhia tudo, né? Que legal. Então foi bem legal. Mas então essa é a primeira, domine suas emoções ou você vai ser dominado por... Vamos para a segunda. Beleza. A segunda dimensão, para eu ter uma vida fora da média, ela também está ligada a estar ou não no comando. Porque na nossa visão, Rodrigo, para tudo na vida, ou você está comandando ou você está sendo comandado. Pensa em dinheiro. Ou você está no comando do dinheiro, ou você está sendo comandado por ele. E eu não estou dizendo de ter ou não ter dinheiro. Porque tem pessoas que não têm, mas não são comandadas pelo dinheiro. Não tem por uma situação, por uma questão situacional, mas elas não estão sendo comandadas por ele. Quebrou por uma razão de uma má gestão, mas ela não é comandada pelo dinheiro. E tem pessoas cheias do dinheiro que não conseguem parar de trabalhar e aí estão sendo comandadas pelo dinheiro. Então, a gente tem os dois elementos. Então, tudo na vida. E tem uma parte que não tem para onde fugir, que são as tarefas. Né? As tarefas, o dia a dia, o tempo. Né? Se tem algo que todos nós temos em comum, né? Getúlio que está aqui assistindo, a Rô que estava aqui, foi lá fora agora, né? O que todos nós temos em comum aqui é uma única coisa. Aliás, talvez algumas, mas uma é certa. Todos nós temos 24 horas do nosso dia. Perfeito. Ninguém tem mais do que 24. Por mais dinheiro que você tenha, você não consegue, Eu não consigo comprar um minuto a mais. Eu consigo até ter pessoas que me ajudem a potencializar o meu tempo. Se eu compro, aspas, 3 horas do tempo de alguém para fazer algo para mim, eu não estou transformando meu dia em 27 horas. Ele continua tendo 24 horas. Então, no tempo, na produtividade, na gestão de tempo, ou você está no comando, ou você está sendo comandado pelo seu tempo. Então, para mim, essa é a segunda parte da gestão. E não é fácil, né? Não é fácil. Talvez um dos maiores males que atinge a população hoje, os estudos mostram que em torno de 70% das pessoas têm uma procrastinação quase crônica. E eu queria que você falasse um pouco dos seus alunos, dos seus negócios, da sua vida, man. Faz sentido para você que a procrastinação é a doença que mata os seus sonhos? Sim. Você vê isso acontecer? Eu vejo muito nos testes que eu faço, eu falo do adiador, o mudador e o fazedor, né? O adiador é o cara que procrastina, o mudador é aquele que pula de galho em galho, ele nunca termina o que começa, ele acha que sempre a grama do vizinho é mais verde. E o fazedor, ele até faz, só que ele faz a um preço muito alto. Arrastando pedra, né? Arrastando pedra. É aquele que você falou que tem muito dinheiro, mas é comandado pelo dinheiro. Não para de trabalhar, é escravo, tem uma sensação de escassez muito grande. Pois bem, se a gente falar aqui da produtividade do adiador, eu acredito que uma das coisas que me transformaram foi ser uma pessoa que fica incomodado com tarefas pendentes. E isso foi ruim para mim também em algum momento. Tanto é que eu saí, eu fui inspiração de um capítulo de um livro que talvez você conheça, que você escreveu. Produtividade para quem quer tempo. E foi exatamente sobre isso. Foi quando você me ajudou a entender que existem mitos na produtividade, né? Então, eu queria terminar todas as tarefas. Eu sou o contrário do procrastinador. Eu sou um cara que fica incomodado com coisas a fazer. Você foi pro outro extremo, né? Eu quero limpar as tarefas. O que aparece quer fazer, o que aparece quer fazer, sem fazia, né? Sem Era estrutura, assim. aparecia, fazia. Essa era a minha crença de sucesso, que se eu não fizesse, eu não estaria progredindo. E foi quando encontrei com você e você aliviou e me explicou de como a gente divide isso, do tem que, da lista de tem que, pra gente pensar e colocar lá, fazer as tarefas da semana, as tarefas 3 a 5 tarefas do dia. Posso falar, porque você já falou publicamente, eu tive o orgulho, porque eu me sinto orgulhoso por ter sido coach do Rodrigo, né? Eu fui coach do Rodrigo, me sinto orgulhoso por isso. A gente fez o processo de coaching e aí meu mindset mudou. A velocidade e a inteligência com que eu comecei a ser produtivo aconteceu. Hoje eu duplico o que você me ensinou. Quando eu falo de produtividade, eu inclusive dou referência a você, mostro o livro, porque realmente mudou o jogo para mim. Hoje eu termino a atividade ali, equilibro os papéis. Eu falo do ultrapassador e a Paty me ajudou nisso também, a entender isso, sobre esses pilares que tem a ver com energia. Eu acho que sem energia a gente não faz nada. A gente conversou disso lá no Brasil. Você precisa de energia para sair do zero, crescimento e a liberdade, né? Que todo mundo anseia.
Muito massa. Para ter energia, você precisa ter tempo para construir essa energia também, de certa forma, claro. Né? Rodrigo é um cara que se dedica, que faz yoga, que faz exercício, que tem a liberdade aí, que surfa, sei lá quantas... Ele é bronzeado não à toa, né? Não é artificial, né? Não é bronzeamento artificial. Eu sempre apareço bronzeado, eu nunca tinha me ligado nisso. Mas, ó, hoje, antes de vir pra cá, eu andei de skate com meu filho. Daqui a pouco o pessoal vai ver. Vai ter depois ao vivo, mas vai estar nos stories. Legal, né? Legal. Não vamos conseguir ver agora, porque já vai ter... Vai estar no Reels. No Reels, pode ir lá, né? Então, beleza. Procura lá o Rodrigão andando. A gente tá gravando esse podcast dia 12 de maio. Procura lá por volta do dia 12 de maio, você vai ver ele andando de skate com o Nicolas lá. Foi massa. Muito legal. Cara, eu acho que isso é incrível quando a gente fala sobre isso, porque... muitas pessoas usam como desculpa as circunstâncias. A gente precisa aprender na vida que as circunstâncias não nos definem quem nós somos. Circunstâncias são só circunstâncias. E a gente vê o tempo inteiro a pessoa falando, as principais circunstâncias que são aprisionadoras de pessoas são: eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, né? Ou eu não nasci para isso. São as circunstâncias Sim. que... especialmente não tem dinheiro, não tem tempo. Isso são só circunstâncias. E circunstâncias não nos definem. Elas são só circunstâncias. Tem um filósofo chamado Sartre que ele fala: não é o que a vida faz de você, é o que você faz do que a vida faz de você que importa. Então isso é muito louco, porque as pessoas recebem muitas coisas da vida e aceitam aquelas circunstâncias como sendo elas. E quando elas estão, só que elas estão muito mais fortes, elas não sabem disso, né? Então por isso que é bom que existe você, que eu existo, você, Tony Robbins, pessoas que fazem as pessoas entenderem que ela é muito mais... As pessoas são muito mais fortes do que elas imaginam. E quando elas entendem isso, elas passam a não mais aceitar a circunstância, mas elas passam a dominar as circunstâncias. Que é aí que a vida realmente começa a mudar. E quando você olha pra você, é isso que você fez, né? Você estava em uma circunstância ali, com o casamento terminado, ouvindo do seu filho, por que você não vai ser mais meu papai, dando uma palestra que não tinha ninguém, não conseguindo nem botar no papel, e são só as circunstâncias. Sim, né? Mas elas isso. não te definem, elas te ensinam. Quando as pessoas perguntam por que tem gente que tem sucesso e outras não, e independente do que é sucesso para cada um, a primeira coisa que me vem é por que as pessoas têm crenças diferentes. Não é o mercado, não é o governo, mas é aquilo que ela acredita. Quando você falou assim, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, isso são crenças de identidade. Quando começa com eu não consigo, eu não posso... E as crenças de identidade, elas são muito enraizadas, quase que convicções. As crenças de identidade, elas nos controlam. É diferente de crenças populares. Criança toma chuva, vai ficar resfriado. Homem não chora, quem ri por último ri melhor. São crenças populares. Crenças de identidade do tipo, eu sou tímido. Você não é tímido, você está tímido. E você pode mudar. As crenças de identidade são crenças enraizadas que... sozinho é difícil de mudar, precisa de um profissional. É num awake, é com um terapeuta, é com alguém que sabe o que está fazendo. E quando você muda a crença de identidade, que você chamou de circunstância, é apenas algo que você decidiu se identificar. Então, quando você muda isso, você começa a mudar o jogo. É isso. E por isso que as pessoas não fazem assim, cara, mas por que a mudança acontece tão rápido? Por isso, porque quando você muda uma crença dessa, o teu potencial de crescimento muda imediatamente. É quebrar o teto, você falou, né, Paty? É quebrar o teto da árvore. E aí você muda Por isso que tanto aluno seu explode, por isso que tanto aluno nosso explode, é por isso que a gente quebra o teto para ele, né? Ou ajuda ele a quebrar o teto, né? E o Tony, eu gosto muito quando ele fala assim, que as pessoas não ficam milionárias durante muitos anos. A pessoa não para de fumar durante muitos anos. É num segundo. É numa decisão. É quando ela muda essa crença, o resto é apenas a consequência daquela nova crença, que vai gerar uma nova atitude, que vai gerar novos resultados, que vão realimentar a crença da capacidade. Incrível. Né? Que é o ciclo da realidade também, né? O que eu vejo, eu crio. Aquilo que eu crio para minha vida, eu sou a pessoa que vive nesse mundo que eu criei. Então, o que eu vejo, eu crio. Aí criei um mundo para mim, onde eu sou tímido, onde homem não presta, onde misturando crenças genéricas com crenças de identidade. Homem não presta, político é tudo safado, funcionário só quer roubar meu dinheiro, mulher é sei lá o quê, então eu sou tímido, então eu me torno uma pessoa que vive no mundo que eu criei pra mim. Então se eu falo que eu sou tímido, porque o que eu vejo eu crio, né? Então se eu sou tímido, eu vou fazer coisas de pessoa tímida. E aí eu vou ter o resultado de pessoas
tímida. E aí, quando eu tenho resultado, que é o que você acabou de falar, eu reforço que eu sou tímido, a crença. Tá vendo? E Eu ela sou mesmo. Tá vendo? Eu sou mesmo. Vira um ciclo de realidade. Né? A gente vê isso, por exemplo, em empresa. Né? O cara vira e fala assim, não, aqui na empresa só cresce quem puxa saco do chefe. No mundo dele, aquilo é verdade. E se é verdade, acabou, né? Tudo é possível ao que crê, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então, para ele é aquilo. Então, aí chega um dia à noite, então ele é uma pessoa que vive num mundo em que a empresa dele só cresce quem puxa saco. Aí chega alguém e fala, pô, pessoal, tive um problema aqui na empresa. Ó, quem pode ficar para me ajudar até mais tarde? Ele fala assim, não, na minha empresa só cresce quem puxa saco, eu não puxo saco. Chefe, desculpa, hoje eu não posso ficar. E ele vai embora. Quando ele vai embora daquela situação, aí chega um dia vai ter promoção na empresa. E aí houve um líder dele. Quem que você acha que deve promover? Ó, fulano está sempre disponível. Mas o ciclano, sempre que eu preciso dele, não tá. Aí ele não é promovido. E aí ele tem aquilo que ele viu. E aí quando ele tem, qual é a frase que ele vai falar? Qual é a primeira frase que ele vai falar? Eu sabia, Eu sabia. Não te disse? Olha, eu te sabia, não te disse. E aí ele acaba sendo demitido e vai para outra empresa. E quando ele vai para outra empresa, a primeira coisa que ele fala é, como é que funciona aqui? Porque aqui também é igual nas outras empresas, que só cresce quem puxa saco do chefe, e ele fica preso nesse ciclo, do ciclo da realidade dele. Fica preso naquela realidade. E quanto mais ele tem, mais ele reforça, e a coisa acaba acontecendo dessa forma. E as pessoas perguntam, como é que eu quebro esse ciclo? Como que eu quebro esse ciclo? Por exemplo, com metáforas, com imersões, com eventos como a Wake, lá no o Firewalk, é isso que ele faz. Quando a pessoa passa no fogo e ela pensa, caramba, eu consegui passar no fogo sem me queimar, quantas outras coisas que eu achava que eram impossíveis... Eu posso fazer a partir de agora. E é isso. E no fundo era apenas impossibilidades mentais, eu posso fazer. E aí a pessoa que é onde está a maior parte dos limites, né, Rodrigo? Dentro da nossa própria cabeça, né? É isso. Por isso que a batalha que todo mundo luta é aquela que acontece dentro da gente. O Rodrigo, vou só falar isso, o Rodrigo falou Awake, a gente chama o Awake porque o WA são as siglas, né, de Wide Awake. Quando o Rodrigão fala Awake, a gente não chama mais assim, então talvez você deve estar falando achando Wild que o Five Awake? é A gente chama Wide WA Awake, agora. a gente chama WA. WA, que é o Wide Awake, totalmente desperto, né? Totalmente desperto. Boa. Assim como se chama o L, ultrapassando limites, Ultrapassando né? limites. O WA nosso é o L do Rodrigo, óbvio, completamente diferente, são treinamentos autorais, mas com o mesmo propósito, fazer você ser tudo aquilo que você nasceu para ser, né? Ser o L é de ultrapassando limites, né? É isso então, e o WA é de Wide Awake, né? Awake. E algumas pessoas pensam assim, poxa, mas você convida um aspas concorrente seu, cara, se você olha para os outros que fazem a mesma coisa que você como um concorrente, você está tendo um pensamento de muita escassez, né? Então, eu e o Rodrigo, a gente é parceiro de mudança de mundo, né? Ele muda o mundo do jeito dele, eu mudo do meu, né? Talvez já tenham tido alunos meus que fizeram o treinamento dele, Com talvez certeza. não, certamente, assim como já tiveram alunos do Rodrigo que fizeram meu treinamento, incrível isso. Terceiro e último elemento, terceira e última dimensão. Antes da gente ir para essa dimensão, posso trazer aqui os comentários Já do Five? sei, então vai. Então vamos lá. Vou ter barulhinho? Claro, pô, tô com o dedinho. Rodrigo, só explicar isso pro Rodrigo. Rodrigo, isso aqui foi uma batalha para conseguir que isso acontecesse, tá? Porque isso aqui ficava embaixo da mesa. E eu quero ter uma mesa que eu tenha 10 botões com barulhinho. É aplauso, risada, mas a Paty não me deixa fazer isso. A Paty não me deixa fazer isso. Entendeu? Então eu já consegui Paty, botar legal, aqui, já ó. tem 4. Aí já tem um barulhinho. Ó, já tem um barulhinho. Aê. Uau! Rodrigo, legal você acha que que tem a Paty 4. deveria me deixar fazer isso? Claro que sim. A plateia só pode O Rodrigo tá passando aqui, primeira vez no podcast Sai da Média, conhece pouco você aqui, o seu comportamento aqui, né? Certo. Apesar de ser um treinador comportamental. Certo. Seu comportamento podcast. Five conhece mais. Ô, Five, eu quero a sua opinião. Bota aí, hashtag, deixa a Paty. Eu tipo, não, Paty tem juízo. Bota Paty aí, é quem Five. tem juízo. Bota, escreve então, deixa a Paty, né? Pelo amor de Deus. Cara, Paty, Não, deixa... Five, você bota a sua opinião. Então eu vou te fazer Você uma que tá pergunta. junto Então, antes de comigo. você fazer o comentário do Five, eu vou te fazer uma pergunta. Quais são as 3 razões que a gente vive nesse plano material? Pelas 3 razões que a gente veio viver o plano material. A gente tá aqui pra evoluir, Servir. pra servir e pra... curtir. E curtir, Se pô. divertir. Deixa eu curtir isso aqui, ó. Pô, Aí, ó, eu queria saber o último botãozinho. Eu tava só olhando aqui. Eu queria ver o último São 4 botãozinho. botões, faltava saindo. Five. isso. Vamos pros seus comentários aqui, Five. Então Ó, vamos pro... Comentário do Five. Esses comentários foram lá do podcast que a gente gravou com o Carmona sobre como se aposentar em apenas 6 anos. Bom, hein? Uau, Bom, hein? muito Acho bom. que vale a pena assistir, hein? Sim. Ó. O pessoal no início, antes de você falar, Paty, o pessoal no início, quando a gente começou a trazer convidado aqui, sabe bem, você é um dos primeiros convidados que a gente tá trazendo, tá entre os 10 primeiros, né? Que é isso, que massa. E você sabe, não sei se você sabe disso, todo convidado que vem aqui joga Pac-Man.
Existe Joga um não, ranking. é desafiado. Joga não. Tem um ranking de Pac-Man. Então você pode ser o último, Boa. você pode ser o penúltimo, você pode ser o primeiro, man. Vou bater o primeiro ali. Aí, Nesse boa, já momento, essa primeiro vida. é o Leandro Aguiar, nesse exato momento, É o Leandro né? Aguiar, é o primeiro do topo ranking. Só que disseram pra gente que a gente não deixava os convidados falar aqui no começo. Eu acho que a gente aprendeu agora, né, Acho Paty? que a gente Agora aprendeu, é. a gente não sabia fazer Não, nos convidado, aí ficava comentários- eu e a Paty aqui, o convidado ficava de lado. Só ouvindo, Só ouvindo. o bate-papo. Cara, nos comentários do Five, esse era um comentário que eu ia comentar, porque Então a gente vai. levou furadora não, voadora nas costas. Voadora né? nas- Levou Five dando voadora nas costas. Os Five, nesse podcast, falou assim, cara, deixa o convidado falar, porque a gente se interrompe, vai esse bate-papo o tempo inteiro. Aí a gente fazia esse convidado, mas o convidado ficava o quê? Educado. Aham. Então a gente interrompia ele, interrompia a gente precisou aprender Não esse é que a gente não queria que o formato. convidado falasse, é que a gente tá tão acostumado a fazer eu e a Paty que um interrompe o outro, não sei o que a gente fazia isso com o convidado. Só o convidado por educação, o que ele faz? Ficava na dele. Ficava esperando, Se calava, né? Esperava passar E a eu bola. e Paty, tá. Mas a gente ficou atento, Five. A gente buscou aqui. Melhorou, não melhorou, Ouvimos seu Five? feedback, Boa. né? Dá o feedback de novo aqui. Hoje eu Five. falei bastante. Falou. Tô falando. Pô, deixa o Rodrigo falar. Pô, o Rodrigo já falou. Acho até que você falou demais. É, também tô achando. Ó, Vou jogar então- Pac-Man. Fala não, man, foi incrível. Júnior Ferreira falou assim: vamos, podcast de necessidade pública. Bora para um próximo nível mesmo. Legal. Será que um dia eu jogo nesse Pac-Man aí em Orlando? Por que não? Ah. Por que não? Quem Aliás, sabe? eu já tenho um que eu quero que jogue, viu, Jober? Com a história que o Rodrigo... Vamos contar o outro lado da história aqui, Jober. Quando vier a Orlando, já sabe, é Disney e Podcast Sai da Média. já tá convidado ao Vou vivo amar aqui, teu A Jober. Jober. primeira vez aqui, que eu hein? vim pra Orlando foi com o Jobé. Olha Na só, Disney, é. que legal, Foi muito que legal, que legal. E teve aqui a Monca Ferbo, escreve assim: vamos, gente, quanta ideia fervilhando na minha mente, amei, bora evoluir, gratidão. Marcelo Manzur escreveu aqui, ó, um dos melhores que eu já vi e ouvi, mas o convidado poderia ter falado mais se fosse menos interrompido. O assunto é maravilhoso, vamos. Ô, Carmona, desculpa, tá, Carmona? Vamos fazer um segundo aqui pra você poder falar. É que o Carmona também, ele é um gentleman, né? Ele é um gentleman, Então é um ele ficava gentleman. ali ouvindo a Maravilhoso. gente, ele Teve tranquilo. gente que escreveu assim: agarra o chinelo dele pra ele não ir embora, que tá bom demais legal, o podcast. que legal. Bom demais, bom demais. Aperta o botão que acabou o comentário do Fai. Terceira dimensão. Man, tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. Terceira dimensão, pra você ter uma vida fora... Então a gente falou, ó, pra eu ter uma vida fora da média, eu tenho que dominar minhas emoções pra não ser dominado por elas. Né? E só pra lembrar, emoções... Quando a gente fala emoções, sentimentos de forma genérica. Então, por exemplo, só pra ficar claro, raiva, medo, sentimento de insuficiência, tudo isso são emoções / sentimentos que, cara, se você tem raiva, você não é você falando, é a sua raiva falando por você, né? Eu ensinei isso pros meus filhos, sabe? Que é claro que você vai pro sentir, João, pra né? Carol, é claro que você vai sentir. Você não vai se neutralizar, ninguém vai se transformar num robô, mas é você não... Você sente raiva, Rodrigo? Claro. Claro, também. Você sente, Paty? Com certeza. De Na mim? TPM, De mim? então, Não, meu na Deus. Amigo, na TPM... Na TPM. TPM não é raiva, é alguma coisa que a TPM gente são não, alguns sentimentos, não sabe né? o nome ainda. Raiva. TPM aqui em casa dura 4 dias, mais ou menos, né? A gente tem um nome, chama Workshop com Capeta. 4 dias de workshop com capeta, né? É o que acontece aqui em casa. Então, amigo, é questão de sobrevivência. Eu vi isso de algum humorista na vida, mas eu achei que, falei, cara, eu me identifico com isso. faz Cara, sentido tem a total. sinceridade da TPM, né? TPM dá uma sinceridade. Eu já sou uma pessoa sincera por É vida, mesmo? mas na TPM, cara, é só voadora. Cara, um com dia eu tava dando ferradura aula, nova. eu dava aula numa faculdade no Espírito Santo, e aí eu e a Paty... Essa é a dimensão que a gente vai falar? Vamos chegar na dimensão. Tava eu e a Paty sentado numa cadeira, apaixonadinho, namoradinho. A gente sempre foi muito apaixonado até hoje. Tipo você e a Rô, a gente tá sempre muito conectado, tá sempre junto, né? Então a gente sempre foi muito apaixonado. Ela tava ali esperando, eu tava com ela, namoradinho e tal. Eu falei, minha linda, vou lá então dar uma aula. Ela, tá bom, meu lindo, vou ficar aqui te esperando. 50 minutos de aula. Eu falei, vou lá dar uma aula. Amigo, eu deixei minha mulher sentada. Quando eu voltei 50 minutos depois, eu achei o capeta. Bicho, ela já me olhava, eu já vinha chegando, ela já me olhava assim. Eu falei, cara, o que houve? Eu só fui dar aula e voltei. Falei, você saiu daqui, menina? Não, fiquei aqui sentado até agora. Cara, ela criou uma história. Tudo se né? concatenou na minha cabeça, cara. Eu já sabia de tudo que ele era culpado. O universo se inverteu, cara. Os hormônios me contaram, eu acreditei, eu tava lá. Rapaz, a Rô tá linda, rindo ali sem parar. Eu acho que é autoidentificação, viu? É. Explica A aí o que mulher do aconteceu, Rodrigo. cara. Amigo, eu até hoje não sei, cara.
Um dia eu acordei, era domingo. Aí eu acordei, ela tava com o rosto assim em cima de mim, ó. Aí eu acordei assim, olhei, ela falou, você tá suado. Eu tinha acabado de abrir o olho. Você tá suado. Aí eu botei a mão assim e falou, eu tô meio suado mesmo. Ela falou, você tá suado por quê se você tava dormindo? Aí, bicho, ela saiu, né? E eu ainda tentando acordar, tentando entender, suado, que eu dormi. Daqui a pouco a porta se abre de volta. E ela fala assim, tem uma coisa, o domingo já acabou. Tá acabado. Daqui até aqui. Não venha querer salvar o domingo. E tudo que eu fiz foi acordar suado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tem um bom dia. Aperta o botãozinho dos aplausos. Ai. Foi muito Pra bom. parte, né? Pra parte. Cara, é surreal. Pronto, aí era um período que eu era dominada pela TPM, porque eu continuo sentindo, mas eu não sabia que eu tinha TPM. É verdade. Não sabia. Então, tudo que vinha de informação pra minha cabeça, pra minha, né, assim, pro meu coração, Você acreditava? eu acreditava, como quando a gente tá são, porque na TPM a gente não fica, né? A gente acredita no que a gente pensa, né? Nas ideias que vem. Eu não sabia que eu tinha TPM. Aí hoje, já há muito tempo, graças a Deus, Eu né? sabia. Gerou, não sabia. Então, hoje, quando eu sinto, eu já sei. Eu digo assim, não, cara, eu tô de TPM, esse pensamento vai passar. Isso talvez não faça sentido, talvez eu não tenha razão. Olha que talvez incrível, isso é uma seja baita TPM. evolução, né? Isso é um exemplo até de dominar as emoções Certeza. ali, né? Porque Você- não é deixar de sentir, mas é não fazer um estrago que você... Nem você vai querer esse estrago na sua vida, que dirá as outras pessoas, Uma das né? técnicas que eu ensino aos meus alunos para eles mudarem isso é discuta com a voz. Existe a tal da voz, você não Sim. pode, você não é capaz, discuta com ela. Né? Você tem que aprender a discutir com a voz. Como assim eu não sou capaz? Eu já fiz isso. Então você, Rodrigo, naquele momento, poderia dizer, como assim que eu não sou capaz? Passei na faculdade, passei no vestibular para a USP, sou engenharia, fiz engenharia na USP, como assim eu não sou capaz? A gente precisa discutir com a voz, né? E reconhecer que existe algo ali, que foi o que a Paty começou a fazer, né? Falou, não, pode ser que seja uma TPM. Então hoje ela já fala para mim, ela já fala assim, vamos esperar mais uns 2 dias para falar sobre isso. Eu falo, Boa. Senhor... Boa. É isso. Então vamos falar da terceira dimensão. Terceira dimensão, Rodrigo, você já falou, a gente já falou aqui, Rodrigo tá sempre queimado de praia ou de alguma coisa, ou porque andou de skate. O Rodrigo vai sair daqui, hoje é quinta, está gravando esse podcast na quinta, sexta-feira ele vai pra praia surfar, né? A gente vai viajar pra outra praia, coincidentemente vai pra praia também, uma praia chamada Clearwater aqui nos Estados Unidos, que a gente não conheceu ainda, na própria sexta-feira. Então, a terceira dimensão, para você ter uma vida fora da média, é você ter um trabalho, um ofício, um emprego que seja, um trabalho, um ofício, um emprego, algo que te dê 3 dimensões. Se você não tiver as 3 dimensões, provavelmente você vai se sentir fracassado. A realização, você precisa se sentir realizado com aquilo que você Certo. faz. Né? Você pode ter um emprego com baita liberdade, mas você não se sente realizado naquele emprego. Né? Você precisa ter liberdade. E aí, quando eu digo liberdade, eu penso um pouco diferente do que o mercado fala, sabe, Rodrigo? A gente chega nessa liberdade. E terceiro, você precisa ter o retorno financeiro. Se eu tenho realização, liberdade e retorno financeiro, eu vou ter um ofício que me realiza. Né? Então, no meu caso, o que eu escolhi para ter isso? Eu escolhi o coaching, palestras. Né? Eu quero falar sobre você já. Mas falando sobre o que eu acredito um pouco diferente do que o mercado acredita, o mercado deu uma endemoniada no CLT. Se você olhar, o pessoal fala assim, porque o CLT lembra até de uma piada que o cara fez, que fulano estava no mundo tentando ser empreendedor, mas ele não está mais entre nós. Ele arrumou um emprego. Né? Então, mas eu acho que isso é incorreto. Porque a liberdade ela não vem necessariamente de você ter uma empresa, de você ser um CLT ou você ser um diretor. A liberdade vem de você daquilo que você faz. Tem dono de negócio que é completamente preso dentro daquilo que ele faz. E tem CLT livre. Livre. Né? Então a gente tem que entender que você ser fora da média, algumas pessoas falam assim, o dia que eu tiver um negócio eu vou ser fora da média. Não, peraí, cara. Não é isso não. Você vai ser exatamente o que você é hoje. Né? Você vai ser quem você é. Você ser fora da média não é quando você tiver um negócio. Ao contrário, se você quer ter um negócio, seja fora da média hoje. Por que você não é fora da média na tua empresa? Por que você... Se eu te perguntar pro teu chefe, pro teu líder, quem é o cara mais fora da média aqui? Se não tá dizendo que é você, então não tenta ter um negócio não, bicho, porque a chance de você quebrar a cara é muito maior. Então você vê hoje caras como Tim Cook, por exemplo, né? O cara o atual CEO da Apple, cara, o cara recebeu de bônus da Apple e ele
aspas, ele é um CLT, ele é um empregado da Apple, e ele recebeu como bônus agora o que talvez nós dois não vamos receber ao longo de toda a nossa vida, os múltiplos centenas de milhões de dólares que recebeu de bônus, né? O cara se tornou um bilionário em reais em bônus, né? Então assim... CLT. Em CLT. Né, em CLT. Então não existe, não é a CLT que vai te dar liberdade, não é uma empresa que vai te dar liberdade, não é ser palestrante, vai te dar, não é ser coach que vai te dar liberdade. O que vai te dar liberdade é a tua atitude diante daquilo que você faz. Né? Então, esses são os 3 elementos. Eu gostei realização, muito, liberdade e retorno eu financeiro. gostei muito da realização que você colocou como primeiro dos 3 elementos. A minha irmã, por exemplo, ela é CLT, trabalha há 20 anos com importação e exportação, adora o que ela faz e está na Grécia nesse momento. Ela, meu cunhado, ela tem uma casa em Boituva. Realizada, ela gosta do que ela faz, sabe? Ela não sairia para empreender. Olha aí, e faz incrível. muito bem feito. Então, qualquer empreendedor precisa desses líderes internos, os intraempreendedores. Total. E são pessoas que se apaixonarem pela cultura do business, elas vão ser realizadas também. A liberdade faz todo sentido. E qual foi o último que você falou? O retorno financeiro. Porque olha que interessante, né? Talvez a tua irmã se sinta livre tendo um emprego que garanta a ela o salário no final do mês, que ela tire uma vez por ano, tire 30 dias de férias, que tire os feriados para ela, né? Porque a gente brinca que empreendedor todo dia é um sábado. O problema é que a gente trabalha nos sábados, né? Então esse que é o problema. Então dizem que a vida de empreendedor é assim, a gente vive, e talvez isso, qual é a vantagem da liberdade que eu tenho? Amanhã a gente decidiu que vai pra praia. Ele vai pra praia numa sexta-feira. Né? Essa é a vantagem. Qual é a desvantagem? Talvez eu chegue no domingo e vou trabalhar. Entendeu? E isso é o jogo. Não, isso eu me sinto livre assim. Algumas pessoas não se sentem livres assim. Né? Se sentem escravas do seu trabalho. Então a liberdade vem daquilo que serve de liberdade para você. Talvez você, man, nunca conseguiria trabalhar num emprego que tivesse 30 dias de férias por ano e tivesse folga nos feriados. Mas para algumas pessoas isso é liberdade. O oposto disso não é liberdade, é insegurança. Eu até trabalhei, meu primeiro emprego, eu trabalhei um dia. Um dia, sério? Um dia? Sério? Meu primeiro emprego, eu trabalhei um dia. Até eu trabalhei um dia, não deu muito certo, não. O que foi que foi tão ruim Foi assim, lembra de fita de vídeo, locadora de fita de vídeo? Claro. VHS? Sim, tivemos uma, inclusive. Era DVD já, era DVD. Eu fui contratado para arrumar no estoque. Não funcionou comigo, não. No dia seguinte eu nem apareci, não precisei ganhar nada. Eu falei, não vai dar certo. Não vou nem voltar lá. Agora vendi mexerica na feira em Goiás. Aí isso eu gostei. Mexerica na feira. Pegava mexerica no sítio, levava pra feira. Ganhei um dinheirinho, velho. Mexerica, quem plantava era o Getúlio? Essa mexerica? Getúlio. Isso é piada interna, isso é piada interna. Cara, Getúlio tem muita história. Uma hora dessas, eu acho que né? vamos tem que trazer ele aqui pra bater um papo aqui uma hora dessa. Tem muita história pra contar. Cara, realização, liberdade e retorno financeiro. Né? Então, o que eu quero dizer? Que tudo bem, cara. Às vezes você tá realizado, às vezes você tem liberdade que você deseja, a liberdade que você deseja, mas não tem um retorno financeiro. Então, se você não tiver os 3 elementos, sempre vai faltar alguma coisa. Né? Então, pensa comigo. Eu era advogado da União, no meu caso. Né? Eu tinha liberdade porque eu não tinha um controle de horário, eu não tinha ponto. Então, eu tinha a liberdade que era necessária para mim. Eu podia chegar um pouco mais tarde, sair um pouco mais tarde. Podia chegar, tava com meus amigos no almoço, o almoço durou um pouco mais, não tinha que voltar correndo para empresa, porque eu tinha liberdade de horário. Né? Eu tinha realização financeira, eu dormi num colchonete, então meu último salário foi de R$21 mil. Os meus colegas que continuaram na carreira ganham 35 hoje, que é provavelmente que eu estaria ganhando, 35 mil. Tinha realização financeira para o moleque do colchonete ganhar 35 mil, era mais do que o suficiente, mas eu não tinha realização. Aquilo não me realizava. Então eu chegava em casa, a Paty perguntava, e aí, meu lindo, como foi? Meu lindo é o gosto dela, você já sabe disso. Concorda, cara? Concordo, mano. Cara, essa pergunta tem que fazer um É a pergunta mais difícil pro convidado responder. Rapaz, teve um convidado Você que veio lindo, aqui. mas eu sou bem casado, né, man? Uma vez veio um convidado aqui que eu falei, a primeira pergunta que eu fiz pra ele, você concorda com o meu lindo? Cara, foi muito engraçado, porque ele olhou pra mim, aí ele olhou pra mulher dele, aí ele olhou pra Paty, aí ele olhou pra mim e ele não respondia, cara. Ele não sabia o que responder. Né? Tem que fazer uma edição de todas as perguntas que eu já fiz. Vai ser legal. Mas voltando, cara, naquele momento ela perguntava pra mim, meu lindo, como foi seu dia? Eu falo, mas eu não quero falar disso não. Não, Jerônimo era... Quero falar disso não. Cara, sofria. Várias. Quero falar disso não, né? Hoje ela fala, como foi a sessão de coach? Pergunta merda que ela faz, vai ficar 3 horas ouvindo. O treinamento. Como foi seu treinamento? Como foi o WA? Acho que é pelo contrário, né? É o segundo lugar que Jerônimo mais
gosta de estar, assim. Ele é um cara muito caseiro, muito de casa, assim. Adora estar em família. O primeiro lugar que eu mais amo estar com a minha família, o segundo com meus alunos, Com cara. os alunos. Não tem pra onde fugir. Cara, né? ele sai com o olho brilhando. Eu termino a mentoria aqui de 2, 3 horas em pé aqui na minha mesa. Quando eu termino, eu falo, ei, galera, Sai vamos fazer cansado, o quê? sai Bora comer uma pizza? energizado. Sai energizado. Você também, né, Boa, Man? Você boa, também sai eu gosto. bem energizado, né? Aham. Então, essa é a terceira dimensão que é a dimensão do trabalho, que lhe proporciona realização, liberdade, essa liberdade que é necessária para você, né? E retorno financeiro. Então, essa foi a terceira dimensão. Cara, estar com o Rodrigo Cardoso aqui no podcast Demais, Sai foi da demais. Média. Se você não seguiu ele ainda, segue agora. Eu vou deixar para você aqui 2 recomendações de outros vídeos para você assistir. Segue o Rodrigo, assiste os 2 vídeos aí para continuar no processo de evolução. Man, muito obrigado por estar aqui. Obrigado Amei também. verdadeiramente. Ei, que Moleque. delícia. Uhul. Aê, ó, ficou legal, não ficaram as palmas agora? Ficou. Então, Encaixou. dá uma moral aí pra eu conseguir botar uma Eu acho que botãozinha aqui, tinha pai. tem uns 40 botãozinhos. 40, né? Bicho, aqui, ó, bota um teclado aqui, eu vou tá. Só que vocês estão esquecendo de uma coisa. Estão esquecendo do Pac-Man. É, Né? pô, Tem o Pac-Man, eu quero ver. tem o Se Pac-Man. quem é bom de skate é bom de Pac-Man. Né? Bem, tem um ranking. Tá. O ranking, olha Você só, é o primeiro. a regra é assim, a regra só tem uma tentativa, você não pode treinar antes, pode testar nada. Quando der tá. eu vou te explicar a regra, quando eu der um start, tá valendo. Bora. E o ponto que for, é o ponto que vai pro ranking. Essa é a regra. Partiu o Vamos lá. Pac-Man? Bora, partiu o Pac-Man. Vai ver, já dá curtida aí enquanto a gente vai pro Pac-Man aí, curte o podcast. Se você tá numa plataforma tipo Spotify, alguma coisa, dá aí 5 estrelas, o que for, né? É a forma que você diz pra gente assim, cara, tô junto com vocês, gostei, continua fazendo isso aí que tá maneiro. Vamos pro Pac-Man agora. Já até tirei o fone. Vamos. Bora. Valendo! Começou bem. Ah, não comi ninguém. Vamos lá. Me passaram a mão na bunda. Na primeira não deu nada. Comeu o primeiro biscoitinho. Agora eu vou pegar. Valeu, primeira, cara. Só 3 minutos. Ai, Desculpa, tá indo bem, tá indo bem. Não tem a... Eita! Temos Caraca! um competidor. Festa Temos dos um fantasmas. competidor, Temos um competidor. Tem chance ainda. Vai passar de fase agora. Passou de fase. Torcida aplaude. Ainda não é o recorde, está na briga. Não, de novo no mesmo Ficou lugar. cercado. Ah. 4.240 foi a pontuação do Rodrigo. Vamos agora pro ranking, Rodrigo. Eu vou te falar. Onde eu tô? Eu tenho que olhar lá na planilha. Tem uma planilha aqui. Vamos Você acha que ele vai pra topo, Rô? Olha, conhecendo, eu acho que vai, hein? Olha que massa. Torcida tá acreditando, a torcida tá acreditando. Eu acredito. I believe it. Rodrigo Cardoso, eu tenho a honra de te dizer que você no ranking alcançou um glorioso 5º lugar. Vai ver? Segue o cara, Yes. @Rodrigo Cardoso. Eu te vejo por aí ou no próximo podcast. Um abraço e vamos!